cunhada anunciou sua gravidez na minha festa sabendo que tenho tido dificuldades para conceber. Agora o marido dela está se divorciando dela por causa disso e ela está me implorando por ajuda. Tenho 27 anos e tenho lutado para conceber há um tempo. Meu marido e eu estamos tentando há quase 8 meses, mas sem sucesso, e decidimos fazer exames de fertilidade em algumas semanas. Não fizemos isso até agora por nervosismo, mas já está na hora de fazermos o teste. Estamos juntos há 6 anos, casados há 3. Eu realmente quero ser mãe e todos que me conhecem sabem que tudo o que eu realmente queria era ter uma família. Meu marido também está igualmente animado com a ideia e parecia o momento certo para começarmos a tentar, mas simplesmente não está acontecendo para nós agora e está ficando um pouco frustrante pois temos feito de tudo para engravidar, desde medicamentos até remédios caseiros. Ambos estamos tensos nos últimos meses. Então, celebramos nosso aniversário de casamento com uma grande festa alguns dias atrás. Fizemos uma festa incrível para tentar distrair nossas mentes, mas isso acabou totalmente dando errado e é tudo graças à minha querida cunhada Jenny de 25 anos. Sobre Jenny, ela se casou há alguns meses com seu namorado de longa data e foi uma festa bastante grandiosa. Ela gosta de se exibir um pouco e é um pouco superior, mas nunca tive problemas com ela ou qualquer pessoa da família do meu marido. Provavelmente esta é a primeira vez que estamos todos em desacordo e não sei, parece errado e estranho. Jenny e eu nunca fomos grandes amigas, mas sempre estivemos em bons termos. No entanto, o incidente na festa estragou tudo e agora não acho que consiga olhar para ela ou para sua família da mesma maneira. Para contextualizar, a família do meu marido não sabia que ele e eu estávamos tentando ter um bebê. Queríamos contar a eles, mas depois de não termos sucesso nos primeiros meses decidimos não dizer nada até termos boas notícias para compartilhar com eles. Meus pais também não sabiam para ser justa, então pensei que estava tudo bem. Alguns dos meus amigos sabiam, mas estavam todos ocupados com suas vidas, então não era como se eu pudesse pedir conselhos a eles ou incomodá-los falando sobre meus problemas para conceber. Então, alguns dias atrás, acho que 4 ou 5 dias atrás, Jenny estava nos visitando com o marido. Nossos maridos saíram para o jardim pois mencionei que os aspersores precisavam ser consertados e o marido de Jenny muito gentilmente se ofereceu para dar uma olhada já que ele era bastante habilidoso nisso. Então eles me deixaram sozinha com a Jenny no quarto. Tentei puxar assunto com ela, mas ela logo perguntou diretamente por que eu estava tão chateada pois disse que conseguia perceber que eu estava para baixo com algo e queria que eu compartilhasse com ela. Eu hesitei e tentei fazer parecer que não era nada, mas acho que eu estava realmente abalada no dia seguinte a mais um teste de gravidez negativo e não tinha conseguido esconder isso bem. Então ela insistiu para que eu contasse o que estava acontecendo comigo e decidi dizer a verdade depois que ela me disse que queria ajudar. Meu marido e eu tínhamos decidido não compartilhar isso com as pessoas até que estivéssemos realmente grávidos, mas eu não conseguia mais guardar isso só para mim. Já estava me sentindo muito chateada e emotiva por estar tendo dificuldades para conceber, e era ainda mais difícil para mim não falar sobre isso com ninguém. Não podia falar sobre isso com meu marido porque ele estava passando pela mesma coisa e trazer isso à tona repetidamente nos faria sentir mal. Então quando Jenny me perguntou, eu simplesmente contei a ela a verdade, que meu marido e eu estávamos tentando ter um bebê sem pensar nas consequências. Eu só estava desesperada para desabafar e conversar com alguém sobre isso na época. Ela parecia genuinamente feliz por mim e até me abraçou dizendo que estava muito animada para ter uma sobrinha ou sobrinho, mas então eu contei a ela que estávamos tendo dificuldades há algum tempo e que isso estava nos afetando muito, o que explicava por que eu parecia tão chateada naquele dia. Ela pareceu simpática e até ofereceu para me levar a um especialista em fertilidade que poderia me ajudar. Eu agradeci pela preocupação, mas não precisava daquilo. Eu só precisava de alguém com quem conversar e fiquei feliz que ela estivesse sendo tão prestativa e sensível. Nossos maridos ficaram no jardim por cerca de meia hora, e enquanto estavam fora Jenny e eu tivemos uma conversa real. Foi realmente bom conversar com ela porque parecia que ela realmente entendia o que eu estava dizendo e estava fazendo o possível para ser empática comigo. Quando meu marido voltou e tivemos que mudar de assunto, eu me senti consideravelmente melhor. Quando eles estavam saindo Jenny me deu um abraço, o que ela geralmente não faz e foi bom ter uma amiga com quem conversar. Não conversamos nos próximos 2 dias até que ela veio no dia da nossa festa de aniversário, que foi há 2 dias, e mesmo quando ela chegou foi muito simpática comigo, ela me abraçou mais uma vez e deu o presente dela. Pensei que finalmente estávamos nos tornando amigas, mas isso não durou muito. Meu marido e eu tínhamos convidado muitas pessoas para a festa, toda a família dele e amigos, assim como os meus estavam presentes, e isso estava realmente nos ajudando a distrair da ideia de bebês e gravidez. Estávamos conversando com as pessoas, rindo, fazendo piadas e nos divertindo. Cerca de 1 hora depois do início da festa, Jenny e seu marido foram para o centro da sala e disseram que tinham um anúncio para fazer. Meu marido parecia confuso e eu congelei pois pensei que ela fosse dizer algo sobre mim e o que eu tinha contado a ela alguns dias atrás. Mas foi muito pior, porque assim que todos ficaram quietos para ouvir, o marido dela anunciou que cerca de 1 semana atrás descobriram que estavam grávidos e em apenas 9 meses se tornariam pais. Todos que estavam presentes começaram a aplaudir e torcer por eles, e a família do meu marido foi até ela para parabenizá-la enquanto nós dois apenas ficamos quietos em um canto. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu tive que correr para o banheiro. Meu marido viu que eu estava chorando e me seguiu.
Mas não o deixei entrar porque queria alguns minutos sozinha para me acalmar e não fazer um escândalo na frente de todos os nossos convidados. Eu estava tentando processar essa informação e entender o que estava acontecendo. Enquanto meu marido ficava do lado de fora da porta me dizendo que tudo ficaria bem e que, certamente aconteceria para nós também em algum momento, mesmo que estivesse demorando um pouco. E mesmo se não acontecesse, estaríamos bem e consideraríamos outras opções, mas passaríamos por isso juntos. Isso me fez sentir melhor, então o deixei entrar. Eu disse a ele que a Jenny sabia que eu estava tendo dificuldades, mas ele não reagiu e me disse que poderíamos falar sobre isso depois. Naquele momento a única coisa com a qual ele estava preocupado era se eu estava bem ou não, e o resto poderia esperar. Então ficamos lá abraçados em silêncio por alguns minutos e foi tudo o que eu precisava para me recuperar do choque. Quando voltamos as pessoas tinham terminado de parabenizar a Jenny e a atenção estava de volta para nós. Aparentemente todos estavam procurando por nós, então quando reaparecemos na sala todos os olhares estavam sobre nós. O que não era ideal porque eu tinha estado chorando e estava visível. Eu tinha tentado o meu melhor para fazer meu rosto parecer normal, mas meu rímel tinha borrado bastante enquanto eu chorava e eu não tinha conseguido limpar tudo antes de voltar. Então assim que as pessoas me viram começaram a me perguntar se eu estava bem e estavam todos muito preocupados comigo. Eu sabia que não estava enganando ninguém, mas disse a todos que me sentia um pouco sobrecarregada. Por isso tive que dar uma pausa, mas estava tudo bem. Foi uma desculpa fraca, mas eu tinha que dizer algo para que parassem de me pressionar. Assim que meu marido e eu fomos até a Jenny e seu marido e os parabenizamos. Ela parecia chateada, mas não disse nada, e continuamos com a festa. Foi difícil, mas acho que meu marido e eu tentamos lidar com a situação com dignidade e graça. Diria que lidamos bem com as coisas. Mesmo que eu tenha sido dominada pela emoção no meio da festa após o anúncio da Jenny, não permiti que isso arruinasse a noite ou atrapalhasse uma noite que de outra forma foi bem sucedida. Meu marido e eu discutimos tudo apenas depois que todos os convidados foram embora e estávamos na cama, só nós dois. Eu contei a ele que havia confidenciado para Jenny sobre nossa tentativa de engravidar quando ela nos visitou outro dia, então achei um pouco insensível da parte dela fazer esse anúncio na nossa festa de aniversário sabendo que estávamos sofrendo e tentando nos distrair. Ele concordou comigo e disse que mesmo que eu não tivesse contado a ela sobre nossas dificuldades para engravidar antes do dia da festa, ela ainda não deveria ter feito aquele anúncio no dia do nosso aniversário de casamento porque este era um dia destinado a nós. E foi apenas deselegante torná-lo sobre ela sem nem nos pedir permissão primeiro. Isso também era um ponto válido. Durante a discussão também percebemos que quando ela estava me consolando outro dia ela já sabia que estava grávida na época porque tinham descoberto cerca de uma semana antes do dia da festa e percebemos que foi uma atitude deliberada dela fazer o anúncio na nossa festa de aniversário, mas não conseguíamos entender por que ela faria algo assim e me machucaria porque pelo que eu sabia, nunca fomos as melhores amigas, mas também nunca estivemos em maus termos. Meu marido e eu decidimos que tínhamos que falar com a Jenny sobre isso e confrontá-la a respeito. Sabíamos que depois de conversarmos com ela só havia duas maneiras de isso terminar, ou ela se desculparia conosco e poderíamos esclarecer as coisas e seguir em frente, ou teríamos que cortar relações com ela. Ontem meu marido e eu decidimos ligar para Jenny e falar com ela sobre o que aconteceu na festa. Decidimos que faríamos isso assim que voltássemos para casa do trabalho. Mas em vez disso recebemos uma ligação dos pais dele nos pedindo para irmos até a casa deles o mais rápido possível para uma reunião familiar. Eles disseram que era urgente, então decidimos que tiraríamos um dia de folga do trabalho para descobrir do que se tratava. Fomos para a casa dos pais dele e todos já estavam lá. Os pais do meu marido, a avó dele, bem como a Jenny e o marido dela. Todos pareciam muito sérios e parecia que eu tinha entrado em um tribunal, mas o júri já havia decidido que éramos culpados, então nem tínhamos chance. A Jenny evitava até olhar para nós e achei isso estranho. Mas tudo começou a fazer sentido quando os pais do meu marido começaram a falar. Eles me disseram que no dia da festa tinham percebido que meu marido e eu fomos os únicos que saíram da sala depois que a Jenny anunciou que estava grávida e nem retornaram por um bom tempo. Eles disseram que mesmo quando os parabenizei, não pareceu genuíno ou sincero. Eu percebi que estavam me acusando de algo e não gostei muito disso, mas mesmo assim contei a eles o motivo pelo qual agi daquela maneira pois não queria ser rude. Eu e meu marido explicamos que estávamos tentando engravidar há muito tempo mas não estávamos conseguindo e estávamos frustrados. Então quando Jenny fez seu anúncio foi praticamente a gota d'água para nós porque esta festa de aniversário deveria nos distrair e fazer com que não pensássemos em gravidez por um tempo, mas isso não funcionou porque Jenny anunciou que estava grávida e tudo que estávamos tentando esquecer voltou à tona, então ficamos sobrecarregados. Eu tive que sair da sala porque comecei a chorar e não queria que ninguém me visse desabar, então saí. Achei que essa explicação fosse suficiente e era uma razão bastante válida para eu me comportar da maneira que fiz, então eles não poderiam argumentar contra isso. Houve um silêncio por um tempo e meu marido e eu realmente pensamos que eles iriam nos perguntar mais sobre nossa decisão de ter um bebê, ou pelo menos dizer algo positivo sobre isso, mas eles nem reagiram a essa notícia e continuaram a falar sobre nossa reação ao anúncio da Jenny. Após a breve pausa a mãe dele me disse que entendia que eu estava chateada, mas que eu também era adulta e precisava aprender a regular e controlar minhas emoções e não deixá-las me dominar porque aparentemente a maneira como me comportei na festa foi simplesmente inaceitável. Honestamente, não achei que houvesse algo de errado com a minha maneira de agir e acho que disfarçar
conversamos isso muito bem. Quando voltamos para a sala, parabenizamos Jenny e seu marido e resolvemos isso com graça. Eu pensei que isso fosse o suficiente para compensar. Eu e meu marido discutimos com eles e dissemos que não havia nada de errado com a nossa maneira de agir. E qualquer outra pessoa no nosso lugar provavelmente teria uma reação pior e talvez até expulsasse a Jenny e o marido dela da festa por tornarem o dia tudo sobre eles mesmos. Também contei a eles que a Jenny sabia sobre nossas dificuldades antes da festa e apesar disso escolheu fazer aquele anúncio sabendo que estávamos passando por algo. Então se alguém precisa ser responsabilizado deveria ser ela e não nós, porque ela foi quem fez algo e fez aquele anúncio em um lugar onde não deveria. Aí as coisas ficaram meio caóticas, pois a Jenny também entrou na discussão e começou a se fazer de vítima dizendo que esperava que sua notícia nos fizesse sentir melhor e que soubéssemos que isso aconteceria para nós em algum momento também. Foi uma razão ridícula, mas ela estava se apegando a isso, e seus pais estavam a defendendo dizendo que ela só estava tentando ser simpática conosco, então deveríamos engolir em seco e pedir desculpas pelo que fizemos. Houve muita discussão e gritaria e em certo momento sua mãe gritou comigo e disse que eu tinha roubado o brilho de Jenny de propósito porque estava com ciúmes dela. E foi por isso que tive um ataque de raiva e comecei a chorar para chamar a atenção e receber simpatia de todos presentes na festa. Fiquei muito chateada quando ela disse isso e meu marido também estava, então ele disse a eles que se era isso que eles pensavam de mim então provavelmente era melhor cortarmos todos os laços com eles. Saímos da casa deles e voltamos para casa ainda discutindo sobre o que eles nos disseram e a audácia que foi de se fazer de vítima sabendo que tinha feito algo errado e estragado um dia feliz para alguém de propósito e sem motivo real. Não esperávamos ouvir deles por pelo menos mais alguns dias. Mas então Jenny enviou uma mensagem para meu marido dizendo que estava magoada e desapontada com a forma como estávamos agindo porque ela só queria nos fazer sentir melhor com seu próprio anúncio e não tinha intenção de nos fazer sentir mal. Ela também disse que não achava que eu ficaria tão chateada e começaria a chorar só porque ela estava grávida. Ela acreditava que era um motivo para todos ficarem felizes, não apenas ela, e queria compartilhar essa felicidade conosco, mas eu tinha estragado tudo interpretando mal suas intenções. Ela disse que se sentiu insultada e também concordou um pouco com a mãe dela que eu tinha roubado o brilho dela porque os aniversários acontecem todos os anos. Mas ela só pode anunciar sua primeira gravidez uma vez, então eu deveria ter ficado feliz por ela e tentado entender a razão por trás do que ela fez em vez de ser tão autocentrada que não conseguia pensar além de mim mesmo e dos meus problemas. Realmente não sei o que fazer com isso, então quero pedir a opinião de vocês sobre chorar e sair da sala quando minha cunhada anunciou sua gravidez. Atualização. Só quero agradecer a todos que comentaram em nosso post e nos apoiaram. Eu sei que a gravidez não é fácil e lutar para engravidar não é algo que estou passando sozinha. É reconfortante saber as histórias de outras mulheres que passaram exatamente pelo que estou passando agora. Só quero dizer que a maternidade é linda e eu vou amar meu bebê mesmo se não engravidar e acabar optando por barriga de aluguel ou talvez adoção. É tudo a mesma coisa para nós. O importante é que nosso filho sempre será amado e cuidado. Vamos fazer os testes amanhã e depois disso finalmente saberemos o que precisamos fazer. Então nos desejem sorte. E agora falando sobre a situação com a família do meu marido, não houve melhor ainda, mas graças a todos os comentários aqui meu marido e eu sabemos que não fomos os culpados aqui, então não temos nada pelo que pedir desculpas. Se eles querem continuar em contato conosco então Jenny é quem terá que se desculpar pessoalmente. Eu gostaria que todos eles se desculpassem conosco porque a forma como eles estavam nos acusando quando fomos à casa deles foi realmente horrível, eles não tinham o direito de falar conosco daquele jeito, especialmente quando nós fomos as vítimas dessa bagunça. Mesmo agora pensar nisso me faz querer ligar para eles e dar uma bronca porque disseram muitas coisas terríveis. Não ouvi nada deles ainda, mas só se passaram 2 dias, então acho que eles vão esperar que entremos em contato antes de fazer qualquer coisa. Eu não fiquei surpresa que Jenny fez o que fez, mas para ser honesta, eu não esperava que os pais dela fossem tão arrogantes e iludidos quanto ela. E meu marido disse que foi um choque para ele também porque eles nunca se comportaram assim no passado. Meu marido e Jenny sempre foram tratados igualmente por eles, então essa mudança em seu comportamento onde estavam favorecendo Jenny sobre ele não faz sentido. Eu sinceramente acredito que meu marido ter vindo atrás de mim em vez de parabenizar a irmã dele é o que os deixou irritados, mas isso é apenas uma teoria. De qualquer forma, muitos de vocês também perguntaram sobre a opinião dos meus pais sobre o que aconteceu, e sendo honesta, eles não tinham muito a dizer. Meus pais e eu não somos particularmente próximos, ao contrário do meu marido e da família dele. Eles disseram que o que Jenny fez foi errado e me estenderam suas condolências, mas não há muito a falar sobre a reação deles a isso. Eu contei tudo a eles um dia depois da festa porque eles me ligaram para perguntar por que eu estava chorando depois do anúncio de Jenny. Então eles me consolaram por um tempo e me disseram que estavam aqui para mim. Mas todos nós sabíamos que era apenas algo que eles estavam dizendo por dizer. Eles estavam realmente ocupados com o trabalho para estar lá para mim. E é assim que tem sido desde que eu era criança. Não guardo rancor contra eles, mas há consequências para tudo e como resultado deles nunca estarem realmente por perto quando eu era mais jovem, não sou tão próxima deles agora como adulta. Isso também é parte do motivo pelo qual quero ser mãe tão fortemente. Sempre quis uma família própria porque sabia que faria isso certo. Não estou mais chateada com meus pais. Costumava me sentir mal com isso, mas agora estou acostumada. Tenho muito amor por eles e eles também têm por mim, mas não agimos como uma família quando realmente chegamos a isso, e eu honestamente estou bem com isso.
Atualização 2. Jenny entrou em contato com meu marido hoje. Ele estava no trabalho quando ela ligou, então ele não pôde atender, mas ela deixou uma mensagem dizendo que queria falar com ele e era uma emergência. Ela disse que estaria esperando perto do trabalho dele e poderiam tomar um café depois do expediente. Meu marido foi esperto o suficiente para me encaminhar a mensagem, então por volta do horário em que ele saiu do trabalho dirigi até o local dele e quando ele me ligou nos encontramos e fomos juntos ao café onde Jenny estava esperando. Embora ela tivesse especificamente dito a ele que só queria falar com ele e não comigo, ela não pareceu muito feliz em me ver, mas não disse nada a respeito. Então nos sentamos e pedimos café, mas depois disso ficamos em silêncio esperando que ela dissesse algo porque meu marido e eu já tínhamos decidido que não iniciaríamos a conversa. Era ela quem tinha nos chamado ali, então ela seria quem teria que começar a falar. Ficamos todos em silêncio por cerca de 5 minutos e foi desconfortável, mas então ela desistiu e com voz exasperada disse que estava arrependida pelo que aconteceu. Ela não pareceu nem um pouco sincera em seu pedido de desculpas, mas não parou e esperou que reagíssemos ou mesmo aceitássemos suas desculpas. Ela nos disse que no outro dia quando tivemos aquela discussão com ela e seus pais na casa deles, o marido dela percebeu a verdade e percebeu que ela não tinha minha permissão para fazer o anúncio na nossa festa de aniversário. Mais cedo ele acreditava que Jenny já havia me perguntado se eu concordava com eles anunciando a gravidez na nossa festa porque foi isso que ela havia dito a ele, mas depois daquela briga ele percebeu que Jenny estava mentindo e não se sentiu confortável com isso. Aparentemente ele foi a única pessoa naquela sala que realmente tinha uma espinha dorsal e uma consciência e conseguia ver a situação pelo que era, uma família inteira tentando nos fazer acreditar que éramos os vilões aqui de alguma forma. Naturalmente ele não estava confortável com isso e uma vez que voltaram para casa ele teve uma conversa com Jenny e a confrontou para perguntar se ela tinha mentido para ele. Ele já sabia a verdade. Então Jenny disse a ele que na verdade não tinha me perguntado se eu ficaria bem com ela fazendo o anúncio na nossa festa, mas ela assumiu que não seria um problema porque supostamente faria todos felizes e ela não previa que isso me faria chorar. No entanto, seu marido não é idiota e desmascarou ela imediatamente porque ele descobriu durante a briga que Jenny sabia que eu estava lutando para engravidar antes de fazer o anúncio. Então não havia como ela acreditar que fazer o anúncio na nossa festa me faria feliz de alguma forma e eles acabaram tendo uma briga depois disso onde o marido dela a acusou de fazer aquele anúncio na nossa festa de propósito só para aumentar a dor. Ele disse que ela sabia que isso iria partir meu coração e é por isso que ela fez isso. Ela mentiu para ele sobre ter meu consentimento para fazer o anúncio na nossa festa e piorar as coisas para mim. Ela fez tudo intencionalmente de propósito. Ouvir ela narrar o que o marido disse a ela foi muito satisfatório porque meu marido e eu sentimos que alguém finalmente conseguiu enxergar através de toda a sua mentira, mas esse não era o motivo dela estar lá para nos encontrar. Aparentemente o marido dela disse que não ia falar com ela ou perdoá-la até que nós a perdoássemos e saiu naquele dia mesmo. Ele não voltou desde então, mesmo ela tentando contatá-lo sem parar. Ele não estava retornando nenhuma ligação e deixou claro para ela que não ia atendê-la até que nós a perdoássemos. Então como último recurso ela veio até nós e estava implorando para nós perdoá-la e contar ao marido dela sobre isso. Meu marido e eu não estamos particularmente orgulhosos do que fizemos em seguida, mas era necessário. Rimos da cara dela e dissemos que ela mereceu isso e agora ela estava por conta própria porque tinha nos atingido onde mais doía depois de fingir ser minha amiga. Não íamos perdoá-la e aceitar um pedido de desculpas que ela nem mesmo queria. Meu marido disse a ela que ela podia dizer ao marido dela que ele estava fazendo a escolha certa ao ficar longe dela porque uma pessoa cruel e sem coração como ela realmente não era apta para ser mãe. Ela tentou nos manipular chorando, mas isso não ia funcionar porque ela e a família dela não se importaram quando eu estava chorando. E agora eu não tinha que me importar também porque eu sabia onde eu estava com eles e já estava na hora deles aprenderem o lugar deles em nossas vidas também. Voltamos para casa e não olhamos para trás. Não temos ideia do que vai acontecer com eles a seguir, mas realmente espero que o marido dela peça o divórcio e obtenha a guarda total da criança. Acredite em mim quando digo isso, é o melhor para a criança. Atualização 3. Olá, esqueci de mencionar na minha atualização anterior que recebi os resultados dos nossos exames. Nem eu nem meu marido temos problemas de fertilidade, então só precisamos ser fortes e seguir em frente. Foi um alívio porque eu tinha começado a pensar que algo estava errado. Vamos continuar tentando agora e vamos tentar ficar um pouco menos estressados com isso pois deveria ser alegre e não estressante. Acho que estávamos fazendo algo errado nos primeiros meses. Além disso, Jenny e o marido dela estão se divorciando agora. Acho que eles já estavam tendo problemas, e ele está pedindo a custódia total. Pelo que sei, os pais dela obviamente estão me culpando por tudo isso e acham que sou a raiz de todos os problemas deles. Mas meu marido e eu cortamos praticamente todos os laços com eles e os bloqueamos em todos os lugares, então eles não podem mais entrar em contato conosco. Também avisamos a todos os parentes dele que não iremos a nenhum evento onde eles possam estar presentes e mencionamos nossos motivos. A maioria das pessoas entende de onde estamos vindo e nos disse que só nos convidarão e não a eles porque as ações de Jenny não foram bem vistas pela maioria da família estendida do meu marido. Eu sentiria a pena deles, mas eles trouxeram isso para si mesmos. Não há muito que meu marido e eu possamos fazer.